Agora, por que o jornalismo está perdendo a credibilidade? Estava vendo o William Vac outro dia, que é um puta jornalista. Sim, né? trabalhei com ele. Pô, William Vac é não é? É um mestre nessa área. É mestre. Ele é um grande conhecedor de todos os assuntos. É política. E ele estava falando isso. Por que você acha que está perdendo a credibilidade o jornalismo? Olha, porque hoje, primeiro, que existe uma concorrência muito grande, né? Do YouTube, das redes sociais e tal. E o jornalismo, ele precisa de tempo para fazer a notícia. Eu acho que precisava ter mais independência. E muitas vezes eu falo que existe a liberdade de empresa, não a liberdade de imprensa. Então, no veículo que você trabalha, talvez tenha algumas coisas que você não possa contar, porque tem alguns compromissos que a gente não sabe. No meu caso, onde eu trabalhei, Jovem Pan, Jornal do Brasil, TV Globo, na minha área nunca teve isso. Mas o jornalismo realmente passa por uma crise profunda. A gente vê isso. As pessoas, muitas vezes, não acreditam naquela informação, que vão procurar na internet, que eu acho que é um erro, embora você possa ter acesso a sites de extrema credibilidade, que vale a pena. Eu consulto e vivo na internet o tempo todo, mas muitas vezes um veículo tradicional vai te dar uma informação mais precisa em relação ao que está acontecendo. Quer dizer, existe essa crise. Eu acho que é crise mundial em relação ao jornalismo. Como todas as instituições perdem a credibilidade. Você vê, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, todos eles estão sendo confrontados com a opinião pública. Você desconfia do trabalho de um policial, de um juiz, de um jornalista, de um advogado. Então, mas me fala uma coisa, porque, por exemplo, tem muita gente que fala... Eu fugir da sua resposta. Não, você está colocando... Tá, mais ou menos. Então vamos lá. Então. Não, então, porque o que falam é o seguinte. Eu, por exemplo, gostava de ler a página 2 da Folha. Eu gostava daquilo lá. Que era o editorial, que era mais ou menos onde se balizava, porque eu gostava das pessoas que emitiam opinião lá. Hoje em dia mudou, não tem mais isso. Então eles falam que as pessoas que nos acompanham não querem mais ser bem informados. Eles não querem que você seja mensageiro do fato. Eles querem se sentir bem informados. Então, quanto mais você estiver pensando com a sua audiência, é legal. Porque o cara fala, eu estou me sentindo bem informado, mesmo que aquilo não seja o fato que realmente acontece. E antigamente não tinha isso. Porque você tinha alguém que você seguia. Aquilo era seguidor mesmo, né? Então, hoje em dia eles chamam de seguidor. Sim. Agora, eu não sei também se isso é o tempo que é assim, que a gente tem que aceitar essa cultura de agora. Mas será que esse cara é a modernidade... Quando você passa a informação, o cara também gosta de ser o primeiro a contar para alguém? Tem isso da rede social, ele descobriu o que está acontecendo, não tem mais o jornalista? Existe uma concorrência muito grande. Quando você falava que lia o editorial, é uma forma de você ler o editorial e falar, deixa eu ver o que eu estou pensando a respeito de determinado assunto. Hoje não, hoje eu acho importante que você pense com a sua cabeça. Você tem vários veículos à sua disposição e você vai fazer uma seleção do que é importante, do que é aquilo que coincide com o seu pensamento. Então, a função do repórter, do jornalista, ela perde muito com isso. Porque não é só ele que vai na frente da câmera e dá uma informação e pronto, e você vai acreditar. Não, você vai questionar e tem outros veículos que você pode discutir, pode avaliar se aquela versão que foi dada é verdadeira ou não. Então, mas por exemplo, na Covid a imprensa não funcionou, porque todo mundo ficou naquele, como é que eles chamavam lá de... Era consórcio. Quem falasse alguma coisa contra, que é o papel da imprensa. Exato. Fala, questionar. Como é que é isso? Questionamento, Vamos questionar exato. Estou recebendo fulano de tal. Propor um debate. E hoje em dia você vê que aquilo tudo foi goela abaixo na população. Foi um consórcio que o mundo se uniu em cima daquilo lá, e o papel da imprensa foi o quê? Acho que o papel da imprensa foi alertar do risco. Eu mesmo segui esse consórcio. Eu e minha família, fiquei isolado. Acho que todo mundo acabou ficando isolado. Todo mundo. Esperando uma vacina para resolver o problema. Então, mas a imprensa não cumpriu o papel dela ali para trazer informação. Que é isso que você falou. Que você tem uma outra opinião. Porque a imprensa não é a Teresa de Calcutá e não é a última instância. E para mim também a imprensa, como o Ministério Público, como a polícia e como a justiça, não é a corregedoria da humanidade. Então, comete-se erro, foram cometidos erros em todos os exageros, omissões. O jornalismo, como é feito por nós, por seres humanos, embora o repórter gosta de passar uma imagem de super-herói, de herói, e eu conheço muitos que fazem essa questão, eu sou a última instância, o que eu falar é verdade. Não, o que eu falar pode não ser verdade, eu posso ter sido induzido, posso ter sido enganado,
Tem várias situações. Fora que a tragédia da audiência, né? É o combustível também, né? Então, agora, mas se você pensar... O jornalismo sempre foi uma coisa que a gente acreditou, cara. Sim. Eram pessoas ali fora do... Sim. Eles Você seguia um pensamento, claro, informado por aquilo. Ele faz parte também dos poderes. Lógico, é sim, importante. mas era uma única informação que você tinha, né, Emílio? Hoje você você pode discutir com outras pessoas, você pode pesquisar pela internet. Quer dizer, eu acho que o grande canal de informação é a internet, junto com a imprensa tradicional. E você tem que tirar o meio termo e avaliar, e discutir. Acho que todo ser humano devia ser um repórter, então. Fazer uma investigação profunda daquela informação que ela acabou de receber naquele momento. Ô Valmir, agora falando da escola base que você citou agora há pouco, como que foi a questão, você lançou um documentário, né, em 2022, como que foi para você, inclusive é o título, né, Um Repórter Enfrenta o Passado, como foi para você fazer esse documentário aí? Então, Morgado, como eu acabei de falar, o repórter muitas vezes sente um herói, um super-herói, né? Então ele é visto na televisão, ouvido no rádio, escreve no jornal, poxa, é uma grande autoridade. Na verdade, o caso da escola base aconteceu em 94, fazer um resuminho rápido. Sim. 94, eu trabalhava na TV, duas mães estavam na porta de uma delegacia aqui no bairro da Aclimação, elas ligam para a TV dizendo que os filhos tinham sofrido violência sexual dentro de uma escola que chamava-se Escola Base. Eu fui mandado para lá, como eu cobro a área de polícia, cheguei lá, as mães estavam na porta da delegacia, desesperadas, dizendo que a polícia estava investigando. Um casal, que depois eu fiquei sabendo que era o casal Shimada, dono da escola, e também tinha a Paula Milling e o marido dela, o Maurício Alvarenga, que estavam detidos em salas, dentro da delegacia. Eu subi, falei com o delegado, ele falou, tem uma denúncia grave. E eu já cobria polícia há 20 anos. E nunca tinha feito um caso de violência sexual contra a criança. Hoje, infelizmente, tanto a mulher como as crianças são vítimas brutais da violência no país. Né? Mata-se mulheres quase que todo dia. Sim. E a violência contra a criança, principalmente dentro de casa, é muito grande. Mas naquela época a gente não sabia disso. Eu falei com o delegado, ele falou, vou mandar fazer um exame de corpo de delito nas crianças e daqui 24 horas eu vou ter a informação. Eu voltei, falei para minha chefe, falou, vamos esperar as 24 horas. No dia seguinte eu voltei na delegacia, o delegado me mostrou um telex, que é um documento que recebeu do Instituto Médico Legal, que muitas vezes é fonte da maioria dos jornalistas, você acredita no laudo do Instituto Médico Legal, e ali naquele laudo vinha uma informação de que o menino era um casal, era uma menina e um menino, e que o menino tinha ferimentos compatíveis com violência sexual. Ou seja, ele tinha algum problema físico que pudesse indicar que ele foi atacado por alguém. Com base nisso, o delegado resolve abrir um inquérito policial. E esse inquérito policial, ele não decretou sigilo na época, era o delegado Edelcio Lemos, ele não decretou sigilo na época, eu voltei para a redação e com base nesse telex, na confirmação do delegado, na informação das mães que diziam que as crianças tinham sido vítimas de violência sexual, a gente colocou uma matéria no Jornal Nacional. A partir daí, esse caso teve uma repercussão nacional, toda a imprensa cobriu, todos os veículos entraram e depois de 2, 3 meses se descobriu porque eram 2 casais, donos da escola, e um outro casal que o filho estudava lá e que a denúncia é que as crianças eram tiradas da escola base e levadas para casa desse outro casal, que seria uma espécie de motel, e aí os 6 estavam envolvidos, foram denunciados, tiveram prisão preventiva decretada, a escola foi depredada, a casa dessa Paula Milling, que ela foi abandonada pelo marido, ficou com 2 filhos, 2 filhas, hoje ela tem 4 netos, um deles com síndrome de autismo, e até hoje ela não recebeu a indenização do governo do estado. Na época, o Mário Covas disse que ia deixar que ela recebesse, antecipar o pagamento, só que depois o Alckmin, quando o Covas morreu, o Alckmin assumiu e colocou a Paula numa lista esperando o precatório, que ela até hoje passa grandes dificuldades. Então, para mim, ela é a grande vítima dessa história. E eu fui o primeiro a noticiar. Então, eu me considero culpado. Estou sentado aqui na cadeira de réu. Quer dizer, se você contar um erro que você cometeu, normalmente a gente vê criminosos, políticos, criminosos do colarinho branco, dizendo que não mataram ninguém, que não corromperam ninguém, que não roubaram ninguém. Quer dizer, a minha mulher, ela sempre falava, nós vivemos num país onde todo mundo joga a sujeira para baixo do tapete, e você vai levantar o Então, mas tapete. Mas é isso que dá credibilidade, né? E como foi para você
ir cavucar isso daí e colocar isso à tona e falar, pô, errei, e fazer esse documentário e enfrentar essa culpa aí que você falou que é sua? Olha, Morgado, eu acho que eu tenho uma culpa muito grande e vou levar ela para sempre. Para fazer o documentário, o acervo da TV fez o levantamento, eu fiz 3.000 matérias para a TV em 31 anos. Já tinha história na Jovem Pan, Jornal do Brasil, Folha. Mas o caso que mais me marcou e vai marcar para sempre é o caso da escola base. Porque você muitas vezes é enterrado e os seus acertos vão com o seu corpo, mas o erro vai ficar para sempre. Então eu vou ficar marcado para sempre. Eu sou o repórter da escola base. Mas o erro também faz parte. Não é só o tentativa acerto. E erro, né? Do cara faz 1000. Quantas matérias? Não, o erro também faz parte. Agora, quando você assume o erro, porque, todo mundo é humano e sabe que o princípio nosso é de errar. Né? E quando você assume o erro, as pessoas, eu acho que entendem. Lógico. Você não acha? Então, as pessoas falam, mas você não foi o único errado. E no documentário, quem puder ver, está na Globo News, né? Na Globoplay. E conta a história inteirinha. Eu converso com as pessoas que eu acusei injustamente. É muito emocionante. Para mim, sempre quando eu falo do caso, eu me emociono. E eu sou chamado para conversar com alunos em faculdades, em faculdades de Direito, de Jornalismo, e todos eles querem falar sobre o caso da escola base, que marcou para sempre. Sim. Isso desmoralizou muito a investigação jornalística, o trabalho da polícia, dos peritos, mas eu me considero culpado pelo caso, porque eu dei a primeira notícia. Porque a fonte estava errada também, né? A fonte errada. Se você é meu chefe, eu falo, Emílio, eu estou com essa história. Eu falo, vamos esperar mais uma semana, 2, 3 dias, sei lá quanto tempo, até a gente tiver a comprovação absoluta de que realmente essas 6 pessoas se envolveram num caso de violência sexual. É o famoso cheque pré-checa. Isso, tem que pré-checar. Não é? É isso mesmo. Não, você tem que checar tudo e rechecar. E hoje, como tem os grandes produtores que trabalham no Fantástico, aqui na Jovem Pan, todos são o coração de uma reportagem, porque eles vão esmiuçar a história. Se tivesse naquela época produtores para a gente investigar, reinvestigar antes de divulgar, essas 6 pessoas estariam tendo a vida delas normais, eu não teria influenciado e destruído o futuro, né? E a esperança delas, e, sabe, a história teria se passado sem nenhum problema, mas eu me sinto realmente culpado e não divido essa culpa com ninguém.